Olá, tudo bem com você aí que me assiste, que me acompanha? Primeiramente, muito obrigado por permitir que eu entre na sua casa aí. Dando continuidade então ao projeto proposto pelo Padre Elcio de fazermos pequenos vídeos para darmos continuidades no trabalho pastorais. Hoje eu estou aqui para falar um pouco para vocês sobre catequese. Primeira coisa, eu acho que seria muito interessante nós sabermos o que significa a palavra, o termo catequese. Porque na medida que a gente sabe o conceito de uma palavra, a gente passa a valorizá-la mais e também, ao meu ver, no meu entendimento, é mais fácil para a gente conseguir colocar em prática também aquilo que é proposto. A palavra catequese basicamente significa ecoar, fazer ecoar. Pois bem, fazer ecoar o que, afinal de contas? Fazer ecoar a palavra de Deus e também a doutrina da igreja. Basicamente, esse é o intuito, essa é a grande missão da catequese. A catequese, então, é a pastoral fundamental da vida cristã. E muito se engana quem pensa que catequese se resume somente na etapa da iniciação cristã, quando a criança, o jovem ou o adulto vai nos encontros na igreja, no sábado, no domingo ou na semana, por 1 ou 2 horas com um catequista específico. Eu sempre escutei isso na minha casa e também na igreja, e isso é muito verdade. A primeira catequese se dá em casa. Os primeiros catequistas da criança, do jovem, são os pais. Portanto, você, pai, você, mãe, que me assiste, me acompanha aí, lembre-se que você também tem um chamado de Deus para ser catequista na sua casa, ok? Mas você que é catequista também, que me assiste, me acompanha aí na sua casa, aí na telinha do seu computador, seu celular ou na sua televisão, você tem uma função primordial. Você é responsável para inserir aquela pessoa na vida cristã. A catequese, então, ela se dá no processo de iniciação à fé. E esse processo de iniciação à fé tem dois aspectos que são de suma importância para que a catequese seja uma catequese eficaz na vida daquela pessoa que recebe aqueles conceitos, aqueles ensinamentos. Vamos lá. O primeiro aspecto é um aspecto doutrinal. O catequista, nos encontros de catequese, ele necessita passar o que a doutrina da igreja é. A doutrina da igreja na sua essência, o que a igreja oferece, o que pode, o que não pode. O catequista precisa ensinar para os seus catequizandos ali o que está contido no catecismo da igreja, nos documentos da igreja. O catequista precisa ensinar algumas noções de liturgia, as noções do nosso rito, as partes da missa, como bem participar, até porque a catequese é uma preparação para depois a pessoa receber um sacramento, seja o sacramento da crisma, do batismo, né, se for um catecúmeno, ou o sacramento da Eucaristia. E todos esses sacramentos se dão na missa. Por isso, na catequese, o catequista precisa ensinar como que o catequizando precisa bem viver o rito da missa, parte por parte, como proceder, até mesmo as vestes, né? A gente não pode participar da missa de qualquer modo. Por exemplo, uma mulher não pode participar da missa vestido um top, por exemplo. Não, é uma roupa inadequada. Isso também cabe ao catequista instruir a pessoa, porque talvez a pessoa queira ir com uma veste dessa, não por maldade, mas por não saber que não pode. Então é função também do catequista ensinar isso. O outro aspecto é um aspecto experimental. A catequese não pode ficar somente na teoria, ela deve ser aplicada de um modo muito efetivo na vida do catequizando. Porque não basta simplesmente nós nos debruçarmos nos livros, nos guias catequéticos para passar ali naqueles encontros semanais. É preciso que o catequizando experimente
tudo aquilo que está sendo passado. Como que o catequista vai fazer com que o seu catequizando, criança, jovem ou adulto, seja quem for, experimente essa dimensão da nossa fé, inserindo ele na comunidade? Portanto, a inserção do indivíduo que está recebendo os encontros catequéticos, os encontros da iniciação cristã, ele deve estar bem inserido na comunidade. E isso é um papel fundamental de todos aqueles que já receberam os ensinamentos da fé. Portanto, você aí que me acompanha, que não ajuda na pastoral catequética da paróquia Nossa Senhora do Rosário, você também tem uma função muito importante para todos aqueles que estão recebendo conhecimentos de nossa fé. Porque é através do seu testemunho de discípulo de Jesus que aquela nova pessoa inserida ali na fé, na nossa fé, na fé em Jesus, vai também passar a ser um discípulo. Porque aqueles ensinamentos que são passados, as atividades que são propostas, as dinâmicas, enfim, toda a metodologia que o catequista desenvolve, o pano de fundo é justamente esse, para que no final daquela etapa formativa da fé, o catequizando se torne um discípulo de Jesus. Se a catequese não for bem aplicada, o que pode ser um problema muito grande para nós. Se a catequese não for bem aplicada, o resultado vai ser simplesmente o não discipulado de Cristo, digamos assim. O catequizando não vai compreender que Cristo é o centro de nossa vida, é o centro de nossa doutrina, é o centro de nossa fé, que a nossa fé é uma fé cristocêntrica. Por isso, o catequista deve deixar muito claro com a sua vida, o seu testemunho de cristão, com a sua vivência na comunidade e com os seus ensinamentos nos encontros de catequese, que a nossa vida, o nosso centro é Jesus. A nossa vida deve estar inserida aqui, no coração sagrado de Cristo. Por isso, eu escolhi colocar hoje este vídeo, porque hoje, 3 de maio de 2020, nós celebramos o Domingo do Bom Pastor. Ao meu ver, é um dos domingos mais bonitos de todo o ano litúrgico. Depois da Páscoa, evidentemente. O Domingo do Bom Pastor nos remete que nós não estamos sozinhos. Cristo cuida de nós através dos nossos sacerdotes, através daqueles a quem a Igreja elegeu como ministros ordenados. Porém, o catequista também, de uma certa forma, é um pastor. Ele precisa pastorear ali a sua turma de catequese, pastorear para os ensinamentos de Jesus, pastorear como a Sagrada Família pastoreou. Você, catequista, você também é convidado, você é chamado por Deus e pela Igreja para ser um pastor das suas ovelhas, seja um grupo de 10, 20, 50 catequizandos, ou simplesmente um catequizando só. Você é convidado pela Igreja a pastorear estas pessoas, para que se tornem discípulos de Jesus, para que então, através dos seus ensinamentos, da sua metodologia, a doutrina, a palavra de Deus e, sobretudo, a fé ecoe na vida desses novos cristãos. Que é exemplo da Sagrada Família de Nazaré, você, catequista, e você que me escuta, vocês sejam formados nos moldes do menino Deus, para que no final de nossas vidas todos nós possamos estar bem juntos aqui, inseridos no coração sagrado de Jesus. Deus abençoe imensamente vocês e, por favor, se cuidem nesse tempo de pandemia, nesse tempo difícil que nós estamos vivendo. Lavem bem as mãos, viu? Higiene em primeiro lugar. Um abraço, nos veremos em breve com a graça de Deus. Posteriormente, então, eu publicarei outros vídeos dando continuidade nos assuntos da catequese e das demais pastorais que eu acompanho.
um bom domingo para você. Eu não sei se você vai ver no domingo, né? Uma boa semana, um bom dia para você, uma boa noite, uma boa tarde, enfim. Rezem também pelas vocações, rezem pela minha vida, minha vocação, rezem pelo Padre Elcio, nosso pároco, rezem pelo Padre Bruno, nosso vigário, para que eles sejam firmes e fortes como um bom pastor, para conseguir guiar as ovelhas que Deus a eles confiaram para o céu. Um abraço. Tchau, tchau.